Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Nós agradecemos sempre aqui ao Metro, a Editora Globo e a TV Record, que nos prestigiam e nos apoiam, e a GPEC, que sempre leva nossas palestras aos capítulos do interior. Bom, vamos então ter o prazer e a honra de ouvir o Antônio Calil. O Antônio Calil é economista, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, com especialização em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em finanças pela mesma. Iniciou em propaganda em 71, trabalhando na CBBA, Castelo Branco Associados e Propaganda, de 88 a 2003. Também foi diretor da ABAP, da APP, e atualmente é membro do Conselho Fiscal do SEMP, Conselho Executivo das Normas Padrão. Ele vai nos falar de como será a gestão das agências de propaganda em 2002. 2020. 2002 já deu. Calil, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à APP, a sua diretoria, pela honra de estar aqui novamente. Casa essa na qual eu já participo há 25 anos. Tenho a honra, a satisfação e o prazer de conviver com vários amigos aqui, bem como essa oportunidade de estar falando também, não estou falando para o mundo, né? Mas estou falando para várias cidades. É uma honra para mim, pela primeira vez, estar neste momento. O José Maurício me pediu para falar alguma coisa sobre tema que eu trabalho já há algum tempo. Pelo meu currículo, vocês viram que eu trabalho em agências de propaganda, na área administrativa financeira, possivelmente antes de muitas pessoas que estão me ouvindo nascerem. Eu comecei em 71 na CBBA e agora já associo mais ou menos o seguinte. Quando eu comecei, eu recebi uma bacia, como eu sou mineiro, uma bacia cheia de jabuticaba, e fui chupando, chupando, chupando. Agora já estou vendo o fundo da bacia. Então, por isso que eu parei um pouco e achei esse tema interessante para nós debatermos, e eu vou expressar o que eu acho, não obrigatoriamente o que cada um pode concordar ou não. Eu quero dar uma ênfase que eu vou falar sobre a gestão, não como a agência em si vai funcionar, porque a criação, planejamento, mídia, eu não vou detalhar, mas eu quero falar na minha visão como será a gestão das agências em 2020. Por que eu coloquei isso aí? Porque o mundo, na minha opinião, ele evolui a cada minuto. Quando eu formei, quem foi o nosso paraninfo foi o antigo ministro do Indústria e Comércio, Marcos Pratini Vieira de Moraes. Eu tinha 25 anos, e ele era ministro, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Vocês têm que voar, porque quem andar de avião que não seja jato vai ficar para trás. Então, o mundo, na minha opinião, ele evoluiu, vai continuar evoluindo muito mais, porque naquela época nem internet existia. E hoje, através de um celular, você fala com o mundo inteiro. Então, daqui a 7 anos, o que eu acho que vai acontecer? E, mais importante, qual o objetivo de trabalho de cada um, inclusive os estudantes que estão me vendo, daqui a 7 anos? Parece que é muito tempo, mas não é. A época vivencia que nós temos que pensar no mínimo 5 a 10 anos na frente, senão ficamos para trás. E o mais importante, o que cada um de nós está fazendo para quando chegar onde nós pretendemos, como nós estamos preparados. Eu disse para minha esposa de que se ela não aprendesse a entrar na internet, ela não ia nem sair de casa, porque o mundo está numa fase que a internet é tudo, né? E ainda está ficando, já dizem que vai mudar a internet já é coisa ultrapassada. Antes, eu queria fazer um comentário, porque acho que há um mês atrás, saiu uma reportagem no Meio e Mensagem, falando que os financeiros das agências passavam a ter mais poder. Eu dei uma entrevista para o jornalista, falei com ele 45 minutos, e ele reproduziu 2 linhas do meu ponto de vista. Então, o que eu queria dizer, na minha opinião, é que os financeiros não passavam a ter mais importância, não. É que antes eles não eram valorizados. E hoje, o que acontece? Acontece que os controles dos órgãos públicos, principalmente a Receita Federal, não está dando mais nenhuma margem para você fazer jeitinho.
E eu disse em 2010 que as declarações do imposto de renda do ano base de 2013, que vamos fazer o ano que vem, quem tiver uma só fonte de renda não vai mais fazer declaração do imposto de renda. A própria Receita Federal é que vai fazer a declaração. Então, nós estamos todos, mas todos, independentemente, monitorados pelos órgãos públicos. Então, na minha opinião, os financeiros não passaram a ter mais importância do que já tinham. É que, infelizmente, agora a realidade é estrutura ou fecha. Porque não tem jeito, tá? Eu queria fazer, em decorrência do que eu disse da evolução, eu queria fazer uma breve recapitulação, e tem pessoas aqui que eu tenho certeza que nunca viram falar no que eu vou mostrar. Na criação, eu acho que muitas pessoas nunca ouviram falar nesse negócio de letra 7. Não sei se todo mundo já sabe o que é isso. Letra 7, o que é? Antigamente... Então, letra 7, para fazer anúncio, você comprava umas letras, né, e colava na montagem do anúncio. E eu me lembro, quando eu trabalhava, toda sexta-feira à noite faltava a letra A e o S. Então, eu perguntava para o pessoal, mas por que vocês não me pediram antes? Ah, a gente não sabia. Então, pegava-se a letra, descolava do papel, colocava sobre o anúncio e esfregava assim, na Chico. E tinha que ir colocando letra a letra para formar uma frase ou pelo menos um título. Então, hoje, isso aqui é coisa de amarrar o cachorro com linguiça e morrer de fome. Você lembra disso, Fábio? Segunda coisa, a corrida que era para nós mandarmos filmes para os veículos, tinha que tirar cópia e mandar filmes para os veículos, final de expediente, à noite, contratar boy, tinha boy que às vezes não entregava, então o filme não ia para o ar. Hoje nem se sonha mais com esse negócio. Não. E os anúncios impressos, então? Tinha que fazer clichê, fotolito, e depois tinha que pegar os fotolitos, que eram uma coisa absurda. Né? A maioria do pessoal aqui acho que nunca viu falar nisso aí. Né? Depois evoluímos um pouco. O que aconteceu? Olha como que era. Isso tudo aqui era de ferro, né? Fazia, mandava para os veículos e tinha que depois guardar, porque o cliente pagava por isso, então ficava à disposição do cliente, que nunca pediu isso de volta. Aí, o mundo foi evoluindo e as coisas foram chegando mais ou menos próximo ao que nós estamos hoje. Então, se pudesse apagar aqui um pouquinho, será que daria para o pessoal de fora verificar isso ou não? Então, o mundo foi evoluindo, está chegando, mas já chegou nisso, já ultrapassou, mas é importante que nós saibamos de onde nós saímos. Né? A primeira coisa que foi meio desenvolvido para verificar foi o Transburt. Acho que também muita gente nunca viu falar no Transburt. O Transburt foi a grande gráfica Burt, que desenvolveu um sistema próprio, que ao invés do boy, ou eventualmente o motoqueiro, quem quer que seja, pegasse o fotolito na Burt e levasse para o veículo, o Burt mandava eletronicamente para aqueles veículos que tinham condições de receber. Isso aqui foi uma grande revolução. Queira ou não, o Burt fez deu um grande passo para as coisas, e a maioria das pessoas acho que nem sonham que teve o Transburt. Né? Aí, vamos entrar na mídia. Eu não sei também, a maioria do pessoal que nunca fez mapa com X, porque o pessoal pegava um mapa grande e fazia os X para definir com o cliente em que programa, dia, horário que ia sair, e mandava um mapa cheio de X para o veículo. E o veículo tentava encaixar aquilo. Isso aqui é a época do X na mídia. Depois, o que aconteceu? Nós tínhamos que correr para imprimir os PIs. Se fosse uma campanha nacional, então, tinha que despachar nacionalmente os PIs para os veículos. E quando era fim de semana,
que liquidação, varejo, era uma loucura, porque às vezes uma loja ficava sabendo que a outra ia lançar um produto mais barato, recolhia-se tudo, montava o anúncio de novo, usava a letra 7 e assim sucessivamente. Eu queria fazer só uma observação com relação à questão de PIs impressos. Nós temos um cliente que ele tem por tradição, quando tem uma campanha, nós emitimos para cada campanha desse cliente uma média de 5.000 PIs. E mandar para o Brasil inteiro 5.000 PIs não é fácil. Às vezes mandar pode ser até viável, mas depois para cobrar isso, vai lá para Rondônia, para o Acre, para o Rio Grande do Sul. Então nós desenvolvemos, na agência que eu trabalho, nós desenvolvemos um software que nós despachamos 5.000 PIs e controlamos. No último teste que nós fizemos, nós gastamos 6 minutos para despachar 5.000 PIs, tanto faz em mídia impressa, eletrônica, e às vezes até alto-falante. Né? E antigamente você tinha que entregar em mãos um a um. Segunda coisa, é que eu disse, finais de semana de varejo, principalmente nos jornais que fechavam, tinha horário de fechar, você tinha que entregar o fotolito, o clichê, com tudo aquilo, para o anúncio sair. E eu vivenciei problemas de que, às vezes, a folha saía em branco, né, e tinha que pagar. Não é isso, Fábio? Porque o material não chegou a tempo. Né? Isso aí acontecia e hoje nem se pensa mais nisso. Entrando na contabilidade, eu tenho quase que certeza que ninguém ouviu falar nesse negócio aqui. Fichas tríplices. Fichas tríplices, o que era isso aí? Isso aí é um sistema de contabilizar que tinham 3 folhas. A primeira folha, você colocava ativo e passivo, né? Se era banco, fornecedores ou alguma coisa semelhante. Na cópia, na primeira cópia, um lado que você digitava banco não saía, porque estava escuro, e na outra saía tipo bancos. Na terceira via, saía bancos e não saía o veículo. Isto é uma maneira de se contabilizar. Contabilizava-se através disso, eu acho que aqui nunca ninguém ouviu falar nisso, né? Nem você, né, Chico? Então, depois disso, o que aconteceu? Nós tínhamos que pegar o que era datilografado, copiar numa gelatina, só que eu vou falar isso, doutor Paulo? Tinha que se copiar numa gelatina, numa certa intensidade de umidade, depois pegava-se um livro, passava-se a folha no livro ali para ficar copiada no livro, que era o livro mais importante e continua sendo numa empresa, chama-se diário. Então, tinha que fazer isso aí, né? Isso aqui era mais antigo do que andar para trás. E os pagamentos no final do mês? Se tinha, eventualmente, 50 veículos, tinha que se fazer 50 cheques para pagar no final do mês, e nem sempre dava tempo. Eu me lembro bem de uma época que isso me marcou muito. Eu dei para um boy no dia 15, para fazer 8 pagamentos. E ao final do dia, ele chegou e falou assim para mim, olha, seu Cavio, eu consegui fazer só esses 4 aqui. Aí eu fui ver, ele pagou os 4 que não tinha desconto, naquela época a bonificação era concedida no ato do pagamento. E eu peguei, fiquei nervoso e falei para ele, você é um burro, você tinha que pagar aqueles e esquecer estes. Aí tinha uma pessoa do meu lado, que eu prezo muito, infelizmente ele já está longe, e falou para mim, se fosse tudo isso que você queria que ele fosse, você estava sentado no seu lugar. Então, eu aprendi uma coisa que eu não tenho muito controle disso. Não exijam das pessoas aquilo que as pessoas não têm condições de dar. Nesse caso, o errado é você. Mas, enfim, era um cheque para cada um, tinha que datilografar o cheque, depois tinha que levar para o patrão assinar, e depois tinha que dar para o boy, e teria que saber também se o cliente pagou para ter o fundo do cheque ou não. Então, é o que eu falei, pagava-se o que tinha desconto, o que não tinha, deixava para outro dia, e tinha que pedir uma ajuda para que as pessoas não cobrassem juros. Eu acho que também vocês nunca viram falar nessa palavra, abafadores. Antigamente, o que é hoje TI, né, era o CPD,
que era um salão fechado, tinha ar-condicionado, às vezes, dependendo, o ar-condicionado não era suficiente, você ligava ventiladores ali e tinha que imprimir, né? E ficava aquele barulho ensurdecedor. Então, com a tecnologia, eles descobriram, alguns abafadores, que as impressoras não faziam tanto barulho, porque quem ficava dentro do CPD com a impressora de impacto, ninguém aguentava o barulho. E tem outra coisa importante. Só poderia imprimir enquanto os usuários não estavam em rede. Porque tinha que atualizar o software, depois que atualizasse o software, ninguém mais podia introduzir nada para poder imprimir. Então, só podia imprimir ou na hora do almoço ou à noite, principalmente de madrugada, que se imprimia os relatórios gerenciais grandes, as faturas, estimativas, PI, e aquele negócio todo. Hoje, se a gente falar isso aqui, as pessoas pensam que a gente está chutando, né? Mas isso aqui eu vivenciei. E aí, chega no faturamento, o que acontecia? Mandava-se fazer aquele monte de nota em caixas grandes, vinha em 5 vias, tinha que pôr um carbono em cada via, datilografava e, às vezes, cancelava mais faturas do que aproveitava, porque errava, né? Então, depois que se datilografava, tirava uma via para o fisco, 2 para o cliente, 1 para a contabilidade, 1 para a tesouraria, e depois vinha o fiscal olhar tudo aquilo, se estava contabilizado, somava. E o que é mais importante, a soma dele nem sempre batia com a nossa, né? E aí o mundo vai progredindo. Depois dispensamos os carbonos. Eu não sei se ainda vocês pegaram a questão das folhas carbonadas. Ninguém aqui também pegou. Então, aí o mundo já deu um avanço. Ao invés de colocar o carbono, já vieram as faturas carbonadas, datilografava, já saía. Já foi uma limpeza, né? Porque os carbonos, principalmente alguns copiativos, sujava a mesa, sujava até o olho do gato. E hoje, o que é? Hoje é nota fiscal eletrônica, né? Por quê? O mundo está indo, nós vamos chegar em 2020. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. 2020 chegou, e aí? Como que cada um imagina que vai ser a gestão de uma agência de propaganda no ano de 2020? O que eu estou fazendo e o que eu acho que vai chegar lá? Se eventualmente vai chegar da maneira que eu estou imaginando, eu não sei. Mas eu estou lutando para isso. Por quê? Porque eu acredito que no ano de 2020, muitas coisas que eu falei aqui, as pessoas nunca, se não for história, nunca vão saber que aconteceu aquele negócio antigo, por isso. Né? Então, chegou 2020. Eu tirei uma foto aqui, 2, eu não sei se a imagem está boa, mas eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo na agência que eu trabalho e vou explicar antes o porquê. A partir de janeiro do ano que vem, pelo menos a minha área, eu vou reduzir substancialmente, não o número de pessoas, mas eu vou reduzir o número de vagas de pessoas para estar presente na agência. Então, na minha área hoje, que é a área financeira, administrativa, TI, fiscal, tudo isso, tem 25 pessoas. Nós temos uma matriz em São Paulo, uma filial no Rio e uma filial em Brasília. E toda a parte administrativa, financeira e fiscal é centralizado em São Paulo. Então, o que eu determinei? Dessas 25 pessoas, a partir de janeiro do ano que vem, eu vou deixar somente 10 lugares para as pessoas. Nós já demos uma avançada. Vocês vão ver, ninguém mais tem mesa, ninguém mais tem computador de aqueles PCs, ninguém mais tem telefones, né? Eu estou, aos poucos, caminhando para isso. Agora, se vocês vão me perguntar, você vai conseguir? Isso só o tempo vai dizer. Nós, inclusive, estamos contratando uma pessoa para conscientizar cada um do que ele vai ter que fazer na casa dele. Porque não é somente você dizer, o funcionário não vem mais e aí acabou. Não.
ele tem que ter consciência da importância e, principalmente, da convivência. Ele vai perder um pouco da convivência, né? E a agência de propaganda, o básico é a convivência. Então, olha só, eu não sei se está dando para vocês verem, isso aqui é um dos departamentos. Ninguém tem telefone mais, tá? Cada um tem um notebook. Cada um chega e acopla o seu notebook onde quiser. Eles não têm que ficar obrigatoriamente nesses lugares, não. Tá? E a partir de janeiro, esses 25, não dá para mostrar todos, tem 25 funcionários da minha área aqui em São Paulo. E eu vou reduzir isso aqui para 10 metros, 10 pessoas. Quem está fora de São Paulo não tem muita noção do que, eventualmente, pode se beneficiar as pessoas que vão ficar em casa. Eu trabalho aqui a 2 quilômetros, 2.800 metros da APP. Eu saí do escritório hoje às 17h45, cheguei aqui às 18h45 para andar 2.800 metros. São Paulo, o trânsito, eu não sei em que caminho nós vamos chegar, mas que está um caos, né? E eu não tenho condições de julgar, mas tem uma incoerência no meu ponto de vista. O governo incentivou, há um tempo atrás, comprar carro. Então, todo mundo comprou carro. E aqui em São Paulo, com a questão do rodízio, tem pessoas que têm 2 carros. Eu sou um, né? Tenho 2 carros. Ah, por que eu tenho? Porque, infelizmente, não tem metrô na minha casa, e para me vir para o escritório, eu teria que pegar 2 ônibus, um metrô e um trem. Né? Então, o que acontece? Acontece que... Aqui mais uma parte da foto. Tem pessoas que gastam 2 horas para virem para o escritório. E alguns estudam, tanto é que o meu horário de expediente é das 8 da manhã, a agência começa 9h30, 10 horas. Mas a minha área começa a trabalhar às 8 da manhã. Por quê? Porque eu tenho que fechar o caixa até meio-dia. Não adianta a pessoa trabalhar até meia-noite que não vai resolver. Os bancos não atendem nesse horário. Então, a partir de janeiro, nós vamos ter somente 10 lugares para essas pessoas. E eu ainda brinquei de que quem for na agência mais de 2 dias por semana vai se demitir por justa causa e por incompetência. Em São Paulo, quem não tem muita convivência, o preço do metro quadrado de aluguel é muito caro. E eu vou confessar para vocês o preço que nós pagamos na minha agência. Nós pagamos R$ 150 o metro quadrado de aluguel. Tem mais o IPTU e mais o condomínio. Então, mais ou menos, a base que nós saímos é R$ 185 o metro quadrado do escritório. Se eventualmente reduzir um pouco, eu vou reduzir o vale-refeição, porque as pessoas, o dia que não vão, possivelmente não vão necessitar. O vale-transporte. A economia, um pouco de energia. Nós vamos economizar espaço, tempo, vamos economizar, desculpa a expressão, café, papel higiênico, né? E eu acredito que as pessoas vão ficar mais satisfeitas em casa do que no trânsito. Posso estar errado? Posso. Eu já tive um contratempo, porque, não obstante a isso, eu propus ao nosso diretor de criação que o revisor não precisasse ir à agência. Porque, o que o revisor faz? O revisor recebe os textos dos redatores, faz a revisão e devolve. Recebe o texto, faz a revisão e devolve. Mas o nosso diretor de criação não, queria passar, pegar no revisor, falou para mim que não dava. Então, isso aí é a área dele. Outra pessoa, outra área que eu acho que não necessita ir à agência, mas também eu perdi, é o pessoal que trabalha com informações de internet. Então, o pessoal do planejamento necessita de determinadas informações. Pede para a menina, ou para a mulher, ou para o rapaz que trabalha com informação, a pessoa vai, pesquisa na internet e passa. Eu não vejo necessidade dessa menina, dessa pessoa, ficar na agência. São 2 funcionários. Poderiam ficar em casa, mas não. Então, é questão de cabeça. A minha cabeça está caminhando para isso aqui. Agora, se eu vou conseguir êxito, eu não sei, mas que eu estou perseguindo, estou. Tá? E mais importante, eu fui questionado por um dos sócios de que esses funcionários poderão questionar hora extra, né?
e principalmente deixar o computador ligado à noite para comprovar que estavam trabalhando à noite ou de madrugada, sábado e domingo. Eu refutei e tenho documentação comprobatória pelo seguinte: cada um vai levar seu computador, notebook para casa, vai trabalhar da sua casa. Nós já colocamos internet na casa de todos os funcionários. Então, eu pode trabalhar a sábado à noite? Não. Acontece o seguinte: a rede de acesso a o mecanismo, a rede vai entrar no ar às 8 da manhã e desliga às 19 horas. Então, se o funcionário deixar o computador ligado, ele vai gastar energia da casa dele. E não tem como comprovar que ele estava trabalhando, porque a rede estava desligada. Outra coisa que me foi questionado: mas ele vai pegar a informação confidencial e vai dar para o vizinho. Eu falei: olha, isso ele já pode fazer hoje. E ele não vai ter impressora na casa dele, a não ser que ele compre, né? Porque a impressora vai estar tudo centralizado no escritório. Isso ele já pode fazer hoje. Se eventualmente um funcionário quiser passar uma informação confidencial, seja de qualquer área, principalmente o pessoal de mídia, pode passar um plano de mídia para outra pessoa de outra agência. Isso aí nada impede. No pendrive. Pode passar até através da internet, né? Então, eu estou caminhando para isso. E eu estou no firme propósito de chegar nesse ponto de vista. O que nós estamos terminando também? Nós estamos desenvolvendo, em parceria com uma software house, um sistema em que tudo é online. Então, por exemplo, se comprar uma passagem de avião, não precisamos de receber a fatura para lançar a fatura lá. Quem estiver comprando já vai automaticamente liberar uma informação para a contabilidade que já comprou uma passagem no valor de X para uma determinada pessoa. Então, não vamos precisar mais de receber o documento para saber. Então, às vezes, você se comprometeu numa determinada despesa, somente vai assumir a despesa quando chega a nota. Esse aqui não. Cada um que, eventualmente, vai fazer um pedido, assumir um determinado compromisso, já vai uma informação para a contabilidade para efeito de orçamento. Outra coisa, hoje nós recebemos 99% das notas através do nota fiscal eletrônica. E chega a nota, aí a pessoa que vai codificar avança em determinada despesa. Então, nós já estamos codificando, por exemplo, se chegar a nota do IBOP, automaticamente 90% das notas do IBOP é despesa de pesquisa. Ou é pesquisa de mídia, ou de audiência, ou alguma coisa correlato. Então, já vai direto para o código do orçamento, que é aquele código da mídia, do orçamento. Se eventualmente for de um outro item, automaticamente alguém tem que informar, né? Para que no final do mês os orçamentos batam com o que estava orçado. A despesa bata. Então, isso aqui vai ganhar muito tempo também no sistema de online. O home office que eu falei, né? Agora, vem uma pergunta importante. Será que a pessoa que ficar em casa vai trabalhar menos do que a pessoa que está no escritório? Aparentemente, né, em princípio, todo mundo vai pensar que, eventualmente, isso vai acontecer. Eu não estou preocupado com isso. Por que eu não estou preocupado? Porque a minha área não pode deixar de pagar no dia 30 para pagar no dia 32. Eu não posso pagar o banco à noite, eu tenho que pagar o banco durante o horário bancário. Eu não posso mandar fatura para o cliente depois do vencimento, eu tenho que mandar aquilo. Eu tenho que atender a todos que estão na agência online, full time. Então, eu não estou preocupado se o cara vai trabalhar, vai ficar na casa dele de chinelo, de short, de bermuda. Se eu quiser falar com ele, conforme eu mostrei nas fotos, nós temos o Skype. Pelo menos a cara do freguês eu vou ver do meu funcionário, né? E, mais importante que isto, o sistema em si que nós temos vai me informar quanto tempo o funcionário está trabalhando. Mas ele deixa o computador ligado e pensa que está trabalhando o dia todo. Não, não é o computador ligado que vai me dar o tempo. É o tempo que ele estiver operando o computador, né? Então, tem condições de controlar isso, e eu não estou nem um pouquinho preocupado se ele vai trabalhar na casa dele ou não. O importante, para mim, é o resultado do trabalho
do tempo que eu preciso, a informação, né? Essa é a minha maior preocupação, como será o entendimento, a reação do funcionário, que eventualmente ele não vai para o escritório todo dia mais. Então, por isso que eu disse, nós estamos contratando uma psicóloga para treinar as pessoas, porque não é uma mudança radical, que a pessoa não vai mais no escritório, e aí? Né? E a convivência? E uma agência de propaganda, basicamente, é convivência. Então, este é o meu maior preocupação, este aí. Aquilo que eu disse, na minha concepção, eu posso estar errado, mas vai proporcionar bem-estar para o funcionário e uma economia para a empresa. Aqui em São Paulo, não se imagina o tempo que nós perdemos. Quem está em outros locais, uma dica, quando anuncia os veículos de comunicação, fala, olha, 150 quilômetros de congestionamento, 200, bateu o recorde, 210. Isso aí é apenas uma referência, porque o Departamento de Sistema Viário de São Paulo, DSV, que controla tudo isso, e nos multa toda hora, né? Ele controla apenas 15% das vias de São Paulo. Então, quando se fala, olha, tem 200 quilômetros de congestionamento, isso não significa que vai ser 5 vezes mais, porque tem locais que às vezes não tem congestionamento. Mas isso aí corresponde apenas a 15% da medição do tráfego de São Paulo. Então, tem lugares que não anda, né? E tem outros que às vezes anda, mas essas informações que são divulgadas nas emissoras de rádio, jornal, isso aí corresponde somente a 15%, que é o que o DSV controla. Aqui em São Paulo, hoje, tem um negócio que me preocupa. Até um dia fui. Sempre a gente recebe esses e-mails, alguns interessantes, alguns a gente joga fora. E um dia eu estava meio down, né, quando diz o americano, eu recebi um e-mail. Se você estiver triste, deprimido, sozinho no mundo, eu identifiquei. Aí o próximo slide. Vá na estação da Praça da Sé, às 18 horas do metrô. Eu não sei se alguém aqui já foi. Não. Então, quem não está em São Paulo, eu recomendo que tenha cuidado. Se você estiver só olhando o ambiente, chega um policial e mostra para mim assim, Ontem eu almocei com um colega, eu falei com ele sobre isso, ele falou assim para mim, olha, eu estive na Praça da Sé, mas a trabalho, só que eu entrei, o metrô chegou, eu entrei e me empurravam para sair, né? Simultaneamente eu entrei e saí. Entrei numa porta, saí na outra. Fui saído. Então, eu recomendo quem não está em São Paulo que evite, no horário de pico, as estações de metrô. Porque realmente, só olhando de cima já dá medo. Eu não sei se aqui alguém já teve o desprazer de ir na Praça da Sé, na estação do metrô, nesse horário de pico. Se ninguém teve, cuidado. Uma outra coisa que nós estamos desenvolvendo, como nós temos escritório, eu disse, São Paulo é a matriz, temos no Rio e temos em Brasília. Então, toda hora alguém ia para o Rio, ia em Brasília, fazia uma coisa, faz outra, uma apresentação, isso. Hoje nós desenvolvemos não, na realidade, nós compramos um sistema de videoconferência e não é um equipamento pequeno, é um equipamento, acho que tem 50 polegadas a televisão, e uma câmera bem potente. E é simultâneo. Então, quando nós estamos, hipoteticamente, fazendo uma apresentação, eu tirei umas fotos aqui, né? O que nós estamos apresentando em um escritório, os outros dois, simultaneamente, estão acompanhando. E vice-versa. Então, com isso, pelo menos, diminuiu também um pouco dos gastos de viagem. Passagem aérea, hotel... Não, e o táxi, né? Dependendo, se for com bica, às vezes o gasto do táxi é mais caro do que a passagem. De uma reunião de 3 horas em Brasília, você perdeu o dia, né? E outra, tem um pequeno detalhe, né? Às vezes a pessoa está lá, né, tendo um compromisso aqui. Então, de vez em quando surge um negócio chamado táxi aéreo. Porque tinha que estar às 10 da manhã e tem que estar aqui meio-dia. Ah, não dá para pegar avião de carreira. E aquele negócio também de mudar o horário encarece muito.
Então, isso aqui ajuda bastante, né? Porque, às vezes, alguém de Brasília que apresentou uma campanha aqui em São Paulo, ou vice-versa, coloca tudo lá, fala online, né? E isso aqui é recente, isso aqui, ó, está aqui, ó, simultaneamente São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então, sempre que tem alguma coisa, nós ligamos isso aqui, que não é telefone como era antigamente. Isso aqui, pelo menos, tem um custo do investimento inicial, mas depois compensa. Veja aqui, isso aqui foi filmado, foi fotografado em Brasília, né? E ali no Rio de Janeiro. E eu estava apresentando aqui em São Paulo. Olha, se vocês observarem, isso aqui estava em São Paulo, no Rio de Janeiro eu estava enxergando lá. Ó, né? E a nitidez, Flávio, é muito boa, sabe? Dá para... O áudio é ótimo. Exatamente. Pelo menos diminui, né? Agora vem um ponto de vista aqui que eu acho, né? Em São Paulo nós temos, eu vou mostrar aqui. Nós temos a ABAP, que fica aqui no bairro ali. Tem o SEMP, que fica na Paulista. O CONAR, que fica meio no Pacaembu. O sindicato fica lá perto da Paulista. A Avenida Pacaembu, não? Mudou, tem razão. Tem o sindicato, que fica aqui na Faria Lima, né? Tem o Conselho de Propaganda, tem a PP, do Rio tem a BP, né? Cada um no lugar. E não tenho nada contra nem a favor. Eu já participei, à exceção da BP e do CONAR, eu já participei de todos, então posso falar. O meu ponto de vista, que no futuro, não sei como nem porquê, se centralizasse isso aqui tudo num lugar que poder-se chamar Casa da Propaganda, ou qualquer nome que quiser, né? Tendo uma central de custo, eu acredito que diminuiria, e isso beneficiaria quem? Primeiro, as pessoas que têm que se deslocar nesses locais. Segundo, quem mantém tudo isso aqui são as agências, né? No momento que você reduz o custo, automaticamente a contribuição para as agências reduz também. Agora, será que isso vai acontecer? Eu, sinceramente, não acredito. Reduzir meus honorários. Não, eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte, se o senhor estiver na BAP, quiser ir para o SEMP, né, o senhor não precisa pegar táxi. Se o senhor quiser ir para o CONAR, hoje não, mas quer ir para o sindicato, né, ou, eventualmente, para qualquer lugar, para a PP, o senhor não precisa pegar táxi nem perder tempo. O senhor desce um andar, sobe dois, né? A nível de estrutura administrativa, uma central telefônica, por exemplo, você ligou para a Casa da Propaganda, quer falar com a BAP, digite 1, quer falar com não sei o que lá, digite 2. E é uma central única. Porque o custo disso aí, às vezes vocês não têm noção, principalmente as pessoas do interior, mas isso assusta. E a agência que eu trabalho, nós temos uma questão, muita gente não sabe. Quem atende conta pública federal, né, tem um órgão em São Paulo, eu até sou membro de lá, não mencionei, chama IAP. O que o IAP faz? O IAP nada mais faz uma função que deveria ser da SECOM Brasília, porque o IAP recebe todos os PIs das agências do Brasil todo que atendem contas públicas federais, e faz uma estatística de veículos, meio, tipo, que o governo investe em propaganda para subsidiar a SECOM, para que a SECOM possa ter parâmetros, né, técnicos, quanto está autorizando num veículo, se aquele veículo tem aqui o GRP do mercado, tudo isso. Então, esse IAP também, eu não pus aqui, porque é específico apenas para quem atende contas públicas federais, mas se somar isso tudo aqui, este ano de 2013, a minha previsão, Flávio, é que a minha agência vai gastar mais de R$1,5 milhão com tudo isso. Aí não estão usando o honorário do Dr. Paulo, não. Os honorários do Dr. Paulo. Ia dobrar. Agora, eu não sei, isso aqui é um sonho, vai acontecer. Eu não sei, não, mas
Enfim, questão de bom senso. A central de administração, né, põe uma Xerox ou duas, atende tudo isso aqui. Agora, hoje, cada um dos lugares desses tem um telefonista, um recepcionista. Não é que eu queira o desemprego, não, pelo amor de Deus. É isso aí. Agora vem uma questão que eu acho que, se a cabeça de algumas pessoas mudarem, né, principalmente dos empresários, eu acho que vai ter um grande ganho. Né? Na minha concepção, e eu vou mostrar aí, não é através da gestão financeira que uma agência ganha conta. Pode perder. Se fizer muita bobagem, perde. Né? Mas não é através da gestão financeira, com todo respeito, que ganha. E eu falo isso com um pouco de conhecimento, porque se ganhasse conta a gestão financeira, com todo respeito e modéstia, eu ia ter uma agência boa. Né? Mas não ganha. Quem ganha a conta é aquele cara, né, e nunca pode mudar, aquele cara que coloca uma mensagem num negócio chamado vídeo, que é frio, e tem que transmitir uma mensagem 15, 30, 45 segundos, no máximo 60 segundos. Né? Aquele cara é que ganha a conta. O planejamento é que ganha a conta. Isso aqui não ganha conta, não, desculpa. Tá? Eu falo com conhecimento porque... não é aqui, tá? Então, se não é aqui, por que não juntar em algumas agências o check-in de mídia, o faturamento, a contabilidade, né? Posição para pagamentos, tesouraria, não é que vai pagar, mas apenas fornece à agência todas essas informações. Né? Fazer a folha de pagamento. Ah, mas não dá porque tem confidencialidade. Né? A minha agência é isso, hoje é o ponto de vista meu. A minha agência é isso e eu não posso dar para outras pessoas que fazem isso. Né? Ah, de jeito nenhum, o cara vai ficar sabendo quanto que eu ganho de bonificação. O que acontece? Acontece o seguinte, isso para mim é commodity, porque é tudo igual. O faturamento de uma agência é igual no Brasil inteiro. Né? Se não for igual, ele é bem similar. Né? E eu nunca vi falar que uma agência perdeu conta ou ganhou conta porque fez uma contabilidade, um sistema melhor. Né? Se ela tiver um software bom, tudo bem, ajuda, mas não é através do software que ela vai ganhar conta. Né? Por quê? Atender, se uma empresa é idônea, hoje, todos nós aqui, hipoteticamente, podemos ter conta no Banco X. Né? E nem por isso, eu não confio no Banco X. E outra coisa, hein? Hoje nós não precisamos mais, naquela época, de ir ao banco, para a gente ver o saldo, né? Para confiar, para comparar. Olha, é verdade, eu vou pegar o extrato meu de hoje para ver se amanhã o saldo é o mesmo. Né? Não precisa fazer isso. E outra coisa, tem um referentíssimo senhor, doutor Paulo Gomes, que ele atende mais de uma agência. Né? E não é por isso que ele não tem credibilidade. Pelo contrário, eu acho que até ele torna-se um expert, porque ele pode aplicar e fornecer para uma outra agência um serviço ou uma dica que ele aprendeu numa outra, ou uma defesa que ele ganhou. Né? E nem por isso ele é considerado uma pessoa inidônea. Os escritórios de advocacia recebem causas, né? E às vezes defende o banco X, o banco Y, a revendedora de carro A, a revendedora B, a revendedora C. Né? Agora, aqui não pode. Por quê? Problema de credibilidade. O escritório de advogado atende clientes conflitantes. Né? As produtoras de filmes, me diga aí, Chico, se você não faz filmes, se só faz para a agência A, não. Você faz para a agência A, para a agência B, para a agência C, e nem por... Tá, e você faz para clientes concorrentes. Né? Por quê? Porque economia de escala, né? Você tem uma possibilidade de centralizar. Como eu disse, a questão daquele negócio da casa da propaganda, eu também me refiro para a minha área.
Ou seja, por que não pode centralizar? Ah, é porque é confidencial. Ah, confidencial, o doutor Paulo também é confidencial. O Chico também é confidencial. Né? Os fornecedores também é confidencial. Né? Agora, eu acredito que um dia a ficha vai cair. Por quê? Porque quanto mais expert as pessoas forem nessa área, mais condições elas têm de... Já estou terminando. De fornecer o meu trabalho. Né? As gráficas. Por que as gráficas hoje não fazem só para um trabalho? Enfim, eu estou terminando já, Zé. Tem os veículos ainda. Eu tenho esquecido dos veículos. O maior exemplo disso aí. Ele sabe tudo. A grande rede nacional de televisão recebe os comerciais de produtos conflitantes. Tudo que é confidencial. Então, eu acho que é muito fácil somente conscientizar. Mas, infelizmente, nem sempre aquilo que a gente pensa, o outro pensa. Nem sempre todos gostam das loivas, que seriam das morenas, e vice-versa. Então, para terminar, Zé, concluir, eu acho que daqui a uns anos, muitas coisas aqui, as pessoas deviam pensar. Porque o mundo está mudando, o mundo está evoluindo a cada minuto. Né? Antigamente, aquilo que eu mostrei, nem se pensava em internet. Hoje, eu não sei se vocês vão diariamente ao banco. Eu fazem uns 3 anos que eu... Até fui fazer um cheque um dia desse, eu não sabia preencher mais. Né? Faz uns 3 anos que eu não vou na agência que eu tenho conta. E outra, que é pior, um dia desse eu tinha que ligar para minha esposa, eu não sabia o telefone, porque eu não estava com a agenda. Foi o telefone da minha casa, qual que é? Então, é uma questão que o mundo está evoluindo, nós temos que estar, na minha opinião, preparados para isso, mas tem que otimizar. Por quê? Finalizando, por uma questão única, o cliente está apertando. Né? As nossas margens estão reduzindo. Se nós, eventualmente, não formos pré-ativos, nós vamos ser colhidos assim, no contrapé, e aí vai fazer igualzinho a Receita Federal está fazendo com todos nós. A Receita Federal tem mais informação nossa do que nós sabemos. Né? E eu, não sei se todos sabem, no terceiro subsolo do Banco Central, eu ouvi dizer, não vi, que tem um computador que, para bloquear a sua conta, é questão de segundos. Né? Hoje, qualquer causa dá bloqueio de contas. Então, tem pessoas, tem amigos meus, que às vezes dão um cheque, falam, pô, meu cheque voltou. O que aconteceu com o seu cheque? A minha conta está bloqueada, eu não sabia. Infelizmente. Olha, Zé, eu espero não ter ultrapassado o seu horário, aí você já deu um sinalzinho para mim. Agradeço a vocês. Se, eventualmente, vocês não concordarem, eu respeito. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que estou caminhando para lá, e eu até que prove o contrário, eu tenho convicção do que eu quero, né? E eu quero trabalhar daqui a uns anos, terça, quarta e quinta. Se eu puder, ótimo. Se eu não puder, pelo menos a minha consciência, eu lutei para isso. Pode ser político. Não. Não, olha, isso aí eu posso te dizer. Só de tarde. Não, isso aí eu posso te dizer que não, por uma questão única. Porque hoje um bom negócio no Brasil é fundar um partido político, né? E eu não tenho intenção de fazer isso, não. Muito obrigado, e principalmente as pessoas que estão em outros locais, me desculpem se eventualmente eu não atendi a expectativa, mas muito obrigado e boa noite a todos. Nós ainda vamos ter as perguntas aqui, né? Mas antes das perguntas, eu queria te dar um depoimento. Eu tenho um escritório, eu transformei uma das suítes do meu apartamento em escritório há 2 anos, e ganhei muito tempo. Então, só tem que ter uma coisa, disciplina. Para, primeiro, não trabalhar de pijama, né, que fica ridículo trabalhar de pijama. Né? Segundo, evitar a tua introdução, a entrada da tua esposa com um assunto sempre importante. Isso, os filhos ficam mais fácil que você dá uma endurecida, agora o resto é difícil. Né? Então, outra coisa, aquele negócio do Paulo Gomes, os senhores que estão me veem, Paulo Gomes é um brilhante causeiro. Ele trabalha para todo mundo na propaganda. É interessante, ele consegue trabalhar para todos na propaganda. E no CONAR, ele sabe de tudo. Porque ele vive atendendo a todas as broncas entre os clientes, então ele é o dono da informação. E nem por isso há suspeita sobre a veracidade e a confidencialidade do que ele defende. Sim, tem razão.
Bom, então vamos abrir aqui para as perguntas. Alguém tem alguma questão para colocar para o Calil? Alguma informação adicional? O Chico, por favor. O seu nome, sua empresa. Francisco Marim, da Malabar Filmes. Hoje eu li no Estadão um assunto sobre a Receita Federal, que tudo deve passar para Simples Nacional, porque eu sei que as agências, os veículos, sofrem com os impostos acima do normal. As agências poderão partir para o Simples Nacional também, ou os veículos, ou os fornecedores? Olha, por enquanto, a legislação atualmente vigente proíbe que o segmento publicitário se enquadre no Simples. Se nós retroagirmos a uns 3 ou 4 anos atrás, quando houve um congresso aqui em São Paulo, até teve um deputado que encerrou o congresso, né? Eu estava presente, e ele prometeu que, no mês seguinte, as agências iam se enquadrar no Simples. Infelizmente, a Receita Federal vetou. Então, tem, ao que me recordo, tem academia, tem várias coisas que estão enquadradas no Simples, mas a agência de propaganda, no momento, não pode se enquadrar. A única opção de uma agência, para facilitar, eventualmente, por enquanto, é se enquadrar no lucro presumido, né? Mas tem aquele limite de 48 milhões de receitas ano. Então, mesmo podendo, tem um limite. Agora, é interessante enquadrar no Simples ou não? É relativo, porque o Simples não, o presumido. O presumido já diz o seguinte: presume-se que um determinado percentual da receita é lucro líquido. E eu já defendi muito isso, até quando eu estava na ABAP, eu fui 2 vezes a Brasília falar com o ex-secretário Everardo Maciel, que também não me atendeu, apesar de ter agendado lá, mas eu tinha um estudo, tenho ainda, provando que 33% sobre a receita bruta de uma agência, que o lucro presumido, presume-se que é lucro, é muito alto. Hoje, eu acho muito difícil. Você acha que não tem? Alguém mais? Uma dúvida? Por favor, sua empresa. Silvio Soledade, sou da APP. Calil, parabéns pela palestra mais uma vez. Obrigado por a gente poder contar com você. Uma dúvida, uma vez conversando com o pessoal da Universidade Metodista, eles me informaram que, através de uma pesquisa interna que eles fizeram, boa parte dos estudantes de comunicação, seja de publicidade, jornalismo, assessoria de imprensa, de RP, iriam sair da universidade para montar uma empresa de comunicação. Qual é o recado que você passa para esse pessoal que daqui a pouco vai estar aí concorrendo com essas agências que já existem no mercado já há um certo período? Está faltando um microfone hoje, né? Olha, Silvio, eu, como mineiro, e o meu pai me ensinou o seguinte, que o pau que nasce torto, até a cinza é torta. Né? Então, o que eu imagino que seria fundamental? Primeiro, que as pessoas tivessem uma identificação, porque abrir uma empresa e ser sócio é fácil. Agora, a convivência não é fácil. Né? E eu aprendi também, quem tem sócio tem patrão. Então, a primeira coisa que eu acho é ter uma cabeça das pessoas, olha, entrou numa sociedade, você tem que conviver em sociedade, é mais ou menos quase igual em condomínio. Segunda coisa, pegar um advogado bom, né, e fazer um contrato social que fique claro quais as regras do jogo. Por quê? Porque se houver uma briga amanhã, a pessoa já sabe como que vai sair. E até ontem eu não vi nenhuma separação que seja amigável, né? Seja de casamento, seja de sócio, né? Toda separação tem um desgaste. E terceiro, pelo menos fazer um orçamento e discutir tudo com as pessoas. Chega-se à exaustão para discutir o orçamento, mas depois que discute, cumpra esse orçamento. Se eventualmente um dia eu vir a ter uma agência de propaganda ou uma empresa, né, o que eu não estou muito afim, eu ia fazer o seguinte, vamos dizer que fosse uma agência de propaganda, eu ia definir da seguinte forma,
digamos que eu teria 5 diretorias, hipoteticamente: diretor de criação, o diretor de mídia, o diretor de planejamento, o diretor administrativo e, possivelmente, o presidente da agência ou algum outro cargo assim. O que eu faria? Eu já fiz até um estudo nesse ponto. Faria o seguinte: 90% dos funcionários seriam sócios da agência, sócio mesmo. Tá? E eu teria que registrar alguns que o turnover fosse grande, né? Porque senão vai dar uma loucura. Toda semana, todo mês, você muda o contrato. E eu definiria a regra do jogo da seguinte maneira. Então, hipoteticamente, a minha empresa, eu sou o presidente. Eu falo, olha, do resultado, eu quero 15% como lucro do sócio. Mais 7% para reinvestimento da minha empresa. Do que sobrar, eu dividiria X% para o diretor de criação, Y% para o diretor de mídia, Z% para o diretor de planejamento, e assim sucessivamente. E todo mês, fechou o resultado, distribuir-se-ia entre todos o resultado. E chamaria todos, porque aí, na minha opinião, todos se preocupariam com o gasto de luz, todos se preocupariam com economia de papel, todos se preocupariam em refação de coisas de criação, todos se preocupariam em otimizar o tempo, né? E uma coisa fundamental: deu resultado, todos participam. Não deu, todos são culpados. Então, eu acho que é uma cabeça nova. E, aproveitando essa dica que você me deu, hoje, eu até ia apresentar aqui, mas teria muito número, né? Ficaria um pouco complicado para os estudantes de fora e outras pessoas. Isso é uma questão que eu me pontifico para uma outra oportunidade. Nem sempre aumento de salário representa ganho. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar uma pessoa que ganha R$ 1.700, ele é isento do imposto de renda. Ok? Se ele passar para 1.800, você já vai descontar lá, acho que 8%. Então, o líquido dele diminui. Então, hoje, a lei faculta, aqui, tem um negócio chamado participação em resultado. Você faz um projeto e paga, mas só que tem algumas normas, você tem que pagar a cada 6 meses. Né? Se você pagar a cada 6 meses até R$6.000, não está sujeito a nada. Não tem imposto de renda na fonte, não tem que recolher fundo de garantia, INSS, não significa salário, não integra salário, nem férias, nem 13º, nem nada. Então, para alguns salários baixos, o que interessa, na minha opinião, é o que sobra no bolso do funcionário. Aí eu quero ganhar 2.000, mas vai te sobrar menos. Conscientize a ele que, se ele quer o dinheiro que interessa no bolso, às vezes, se ele continuar ganhando e ganhar um outro complemento de uma outra forma, tem opção. Né? Então, o que eu diria? Faça um planejamento, faça um orçamento, discute-se a exaustão. Definiu, cumpra-se aquilo. Aí a empresa já começaria, pelo menos dentro de um certo padrão. Por favor, aqui, senhor Antônio. Oi, Calil. Toninho Isidoro, da Isidoro, e diretor da APP. Calil, a maioria das agências de propaganda, elas utilizam o sistema de pessoa jurídica para poder remunerar os seus funcionários que ganham acima de um salário. Esses funcionários também estarão sujeitos a esta ideia que você está colocando para o futuro, para 2020? Eu diria que não só estão, como são os mais necessitados. Porque hoje a Receita Federal, eu não tenho aqui, infelizmente, mas a pessoa jurídica, na declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, né, depois que passou a ser Receita Federal do Brasil, o que significa isso? Que juntou o INSS com o imposto de renda, tá? Receita Federal do Brasil. Então, quem administra hoje o INSS é a Receita Federal. Então, mais do que nós, se você pegar com o seu contador a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, tem lá despesas, salários, gratificações, tanto. Aí, para disfarçar, 4 linhas abaixo, pelo menos no ano passado, esse ano eu não sei como será, 4 ou 5 linhas abaixo estava serviços terceirizados. Ora, se você coloca salário 1 milhão, serviços terceirizados 5 milhões, e a declaração do imposto de renda, você não pode esquecer que, juridicamente, eu não sou advogado, eu sou economista, mas, juridicamente, a declaração do imposto de renda é uma autodenúncia.
quem até hoje faz a declaração é você. Então, você está entregando um documento, né, em que você colocou na sua pessoa jurídica lá, salários total 1 milhão, serviços terceirizados 5. O fisco, né, o programa do fisco já vai perguntar, quem são esses terceirizados? 5 milhões de salário, né? O fiscal sabe, coisa nossa, muito mais. Então, essas pessoas, na minha opinião, que devam ser as mais visadas e as prioritárias. Porque se uma pessoa, vou dar um exemplo, se uma pessoa recebe, hipoteticamente, por nota, 50 mil reais, ele coloca no bolso 40, tá? E ele imagina que está ganhando 50, porque pegou um cheque de 50, mas sobra para ele só 40. Então, 20% vai para o fisco. Se, eventualmente, essa pessoa for sócia, ele vai receber, pode receber os mesmos 40, está economizando 20%, 20%, que são 10 mil reais, a título de imposto, e ele recebendo como dividendos, automaticamente aquilo também vai ser, na declaração dele, não vai taxar. Não sei, é muito técnico, não sei se eu expliquei. Como eu sou burro, eu não tenho facilidade de explicar, mas, basicamente, são essas pessoas. Porque a agência que pratica isso hoje, Toninho, tem um grande problema. Tem um teto de vidro enorme. Né? Porque a nota número 1 é no valor X, a nota número 2, a nota número 3, a nota número 4, vai chegar num ponto, quando o fiscal for autuar, ele vai autuar as duas pontas. Isso que é pior, que as pessoas não sabem. Ele autua a empresa por disfarce e autua a pessoa física também porque aquele valor é salário, não é prestação de serviço. Tá? Tem umas dicas aí que depois a gente pode, num lugar mais a sós, explicar. Não é. Eu não sei se eu expliquei. Maravilhoso. Num bar, assim, um lugar mais tranquilo, mais calmo. Não é num bar. É um negócio que chama-se... É que eu sempre falo, né? Até alguns anos atrás, eu pensei em montar uma empresa, não é contabilidade, nada disso. Falei com 2 empresários que me disseram, não, você vai cobrar quanto? Não, eu pago para o meu escritório de contabilidade um salário mínimo e resolve esse problema. E eu disse, e quando o fiscal chegar? Ele falou, quando o fiscal chegar, eu chamo ele para tomar um cafezinho e resolvo. Coincidentemente, uma dessas 2 pessoas me procurou esse ano. Falei, eu estou enrolado, o que eu faço? Falei, procura o escritório de contabilidade, ou pego o fiscal e leva para tomar um café. Calil, você tem sempre uma boa saída. Bom, eu vou até não me dirigir mais à plateia, porque seria indelicado deixar alguém esperando com uma pergunta. Para encerrar, agradecendo à TV Record, ao Metro Jornal, à Época, nossos patrocinadores, a GETEC, que leva o nosso sinal para todo o Brasil, e a todos vocês presentes aqui nos capítulos, e ao Calil, uma salva de palmas, irmão. Só antes de dar por encerrada a transmissão, eu queria convidar a todos para a grande festa da APP, da entrega do Prêmio Contribuição Profissional, que o Calil ganhou o ano passado, por isso que ele está aqui hoje. Será no dia 21 de outubro, na FEComércio. Estão todos convidados. Estimamos encontrá-los lá. Boa noite.